Então, olá a todos, muito bom dia. Sou o Tiago Castro. Vou fazer uma apresentação de como criar uma cozinha por medida, fazer as listas de materiais 2D e todos os ficheiros de CAM para as máquinas CNC. Então, primeiro ponto. Eu aqui neste caso já criei o meu espaço, o espaço onde eu vou colocar a minha cozinha. E o que é que eu vou fazer agora? Depois de ter o espaço criado, eu tenho aqui três possibilidades. Posso fazer só uma cozinha neste lado, com móveis inferiores e superiores, ou posso fazer uma cozinha em L, tendo deste lado esquerdo e aqui nesta frente, ou ainda posso ter nos três lados, neste e neste. O que é que eu vou fazer agora? Agora vou criar os meus volumes para configurar o espaço da cozinha. Vou começar por colocar os módulos de distribuição na parte inferior. O que é que eu vou fazer? Coloco aqui três, mas não quer dizer que eu não possa alterar mais à frente a quantidade. Eu tenho 3 neste momento, mas posso passar para 4, para 5, é os que eu necessitar. E ele aqui em cima já nos está a fazer algumas perguntas, que é a profundidade, a largura e a altura. Agora aqui neste lado também vou colocar módulos, vou colocar aqui 6 módulos. E na outra parede também vou colocar. Estes parâmetros que aqui estão, o parâmetro anterior era a profundidade que eu estou a linkar com, com os parâmetros que já estão criados previamente. Por isso é que eu estou ali a escrever PS, que é a profundidade do módulo superior. E agora dou o primeiro ponto e o ponto de finalização, que é para ele medir a distância. Coloco o número de módulos, como podem ver, estão aqui 3, mesmo número que está em baixo, e agora vou passar para esta parede. Lá está o PS, que é a profundidade do módulo superior, e vou colocar a distribuição daquele sistema de coordenadas até este. Ele pergunta-me aqui a quantidade. Lá está. Aqui estão os tais parâmetros que eu estava a associar. Na largura não estou a associar nada, porque a qualquer momento posso alterar a quantidade e ele adapta para a largura do espaço. Agora aqui o AS, lá está, é a altura do módulo superior que eu estava a preencher há pouco. O AS1 é a altura até ao módulo superior. Aqui são, eu queria aqui uns parâmetros onde posso também alterar estas distâncias, para me dar uma maior mobilidade. Módulos nos volumes que criei anteriormente. E ele aqui em cima, eu vou inserir os módulos, ele vai-me fazendo algumas perguntas. Por exemplo, posição do puxador, a espessura do material, tudo mais. Isso aí é algo que depende da inteligência que a gente dá ao componente. E então temos todas essas possibilidades. Agora vou colocar aqui o móvel lava-louça. Vou então fazendo OK, porque as opções que estão corretas, estão dentro daquilo que eu pretendo. Agora vou colocar aqui um módulo de canto. E eu aqui com as setas consigo muito facilmente selecionar a face, neste caso será a fronteira do meu módulo. Ok, sem rodapé de alumínio.
E já tenho aqui o módulo de canto também criado. Agora vou inserir outro módulo aqui neste canto. Com as setas vermelhas. Como podem ver, eu coloquei no primeiro volume, mas como eu pretendo que fique com a distância dos dois volumes, vou à seta vermelha e seleciono esta face. Depois de colocar este módulo, vou colocar aqui mais um módulo com gavetas, módulo de duas gavetas. Este aqui é o módulo para placa. E ele já está colocado. Agora vou colocar outro módulo só com gavetas. Estes módulos ainda não têm, neste caso esta cozinha com o perfil de gola, ainda não tem os perfis colocados. Vou colocá-los mais à frente. Agora vou fazer uma coisa. Depois de ter colocado aqui estes módulos superiores, vou colocar aqui um módulo de canto aberto. Primeira coisa a fazer é, vou selecionar aqui uma face aqui da parede. E ele detecta-me logo aqui 4 faces. E eu vou ajustar agora com esta zona aqui a verde, vou selecionar por esta face aqui, que vai ser a minha fronteira. A face inferior pelo módulo inferior, pela face inferior do módulo. E esta seta vermelha vai ficar alinhada com a face superior. Como vamos ver agora. Pela face inferior. Já está. Ele vai continuar aqui, está-me a perguntar, neste caso, a largura da lateral, que é daqui até aqui, 350. Ok. Agora, o módulo, neste caso, está ao contrário, mas eu tenho a versatilidade de poder rodá-lo. Então, tenho estas duas setas, para a direita ou para a esquerda, e vou rodá-lo para a esquerda. Já está. E agora, uma vez que tenho aqui esta caixa, tenho aqui a possibilidade de poder alterar a espessura da caixa de ar. Vou colocar a 0 para encostar mesmo à parede. Já está. Ok. Já está colocado. Só passar. Agora vou fazer o quê? Estou a criar aqui uma layer. Estou-lhe a dar o nome de perfis, porque é onde eu vou colocar os meus perfis de gola. Neste caso aqui é o J, aqui em cima. E depois vou colocar os gola aqui em baixo. Ok? Então, para isso, estou a dar um nome, neste caso da layer para os perfis e para as pedras. Antes de mais, vou só fazer o seguinte, que é colocar os módulos dentro destes subsets. Cada subset tem um nome, neste caso é o 01, 02, 03, está associado a cada módulo e eu vou colocar os módulos lá dentro. Faço inserir, faço insert e coloco os módulos de forma a ficarem organizados. Os módulos superiores também. Aquele ali também. Neste vou só alterar aqui a espessura para encostar lá atrás, a face, a parede, já está. Depois de fazer isto, vou também colocar aqui uma lateral, vou colocar aqui uma lateral de acabamento. Por isso é que eu fiz aqui atrás, dei aqui um afastamento com bastante facilidade, aqui nesta seta, selecionei a seta e coloquei o valor, neste caso 20 mm. Para quê? Para poder colocar uma lateral visível.
Então vou buscar aqui nos remates, primeiro vou buscar o tampo e depois vou colocar as laterais. Então aqui para colocar o tampo, o que é que eu vou fazer? Vou medir desta face até esta face. E depois desta face até à face direita do módulo coluna. Ele pede-me, para além da largura, também a profundidade. Por isso é que está aqui, profundidade esquerda, vou colocar 603 para ficar um bocadinho saliente. Lá está, vou medir desta face até à outra. E agora posiciono o tampo nos módulos. Aquela face de referência, aqui vai ser a parede da face de referência. Lá atrás, ok. Vou só ajustar a espessura e também aqui isto tem aqui uma saliência, neste caso vou colocar 3 mm, só para ficar para fora 3 mm em relação à lateral de acabamento. E como podemos ver, ainda temos aqui esta abertura que é para colocar os perfis já de seguida. Agora vou colocar as laterais de acabamento. Então, seleciono este volume e ele vai ficar com esta dimensão toda, mas eu não pretendo, eu pretendo que ele fique daqui até aqui. O que é que eu vou fazer? Com a seta vermelha, seleciono a seta e vou dar esta face como referência. Ele pergunta-me se é lateral direita ou esquerda. Neste caso vou dizer que é esquerda. E já temos aqui a nossa lateral colocada. Já está, já temos os parafusos também escondidos. Agora vou colocar a lateral direita deste lado e neste lado aqui. O princípio é o mesmo. É a partir do volume. Lá está, só selecionar o volume. E aqui nas questões ele vai me perguntar se é lateral direita ou esquerda. Digo que é direita. Ok, esta também já está. E agora neste lado é o mesmo princípio. Neste caso é lateral esquerda. Ok. Temos então aqui as nossas laterais de acabamento também colocadas. Só guardar. Agora, vamos passar então para a inserção dos perfis. O que é que eu vou fazer para inserir os perfis? Vou criar uma linha e essa linha que vai dar origem à inserção dos meus perfis. Pronto, então vai ser, primeiro coloco os pontos, meus pontos de referência, aproveito a frente das gavetas, será ali projetado naquela face, em baixo a mesma coisa. Okay. Estou aqui no lado direito também. E depois de criar os pontos, vou então inserir a linha. Vai dar origem ao perfil. Um perfil daqui até aqui e outro dali a ali. Agora, temos aqui esta ferramenta da parte da madeira, que é para colocar perfis extrudidos. Pode ser um perfil em madeira, pode ser um perfil em alumínio, neste caso é um perfil em alumínio, e é o perfil em U, que é o perfil Gola. É só selecionar o perfil. E o que é que ele me pergunta aqui? Ele vai me perguntar qual a linha, neste caso a curva, que me vai dar origem ao caminho do perfil. Vou dizer que esta aqui. Okay. Ele já o colocou, eu agora só tenho que o posicionar. Vou rodá-lo. Okay. Ele já está colocado. Depois de o colocar,
Porque o Top Solid tem uma opção que é de poder fazer o processo ou não. Neste caso, eu vou fazer o processo. E qual é o processo que ele vai fazer? Ele vai-me fazer o corte para o perfil Gola. E não é só o corte na parte do 3D. Isto vai ter influência também na maquinação da peça, onde ele vai gerar uma maquinação automática. Como podem ver, ele ainda não fez nada. E assim que eu fizer OK, aí está. Já está aqui o processo. Agora vou inserir o perfil J, lá em cima. O processo é idêntico. Ele pergunta-me qual é a curva. Eu vou rodá-lo. Neste caso vou também inverter aqui a posição. Já está colocado. E aí está. Já temos também o processo criado. Agora vou colocar também o perfil J no outro lado esquerdo. Vou criar a linha. E vou inserir novamente o perfil. Ele pergunta-me qual o caminho. Seleciono. Só rodar. Ok, já está. Novamente. E já tenho o processo criado. Vou só passá-lo para o mindset perfis que criei. Está aqui. Para ficarem todos juntos. E vou criar também uma lateral esquerda para aqui. O princípio é igual aos outros que mostrei há pouco. Seleciono o volume e vou respondendo aqui às várias questões que ele vai perguntando. O avanço, a folga, se é a lateral esquerda ou direita, neste caso é a esquerda. Ok. Agora vou colocar o perfil de rodapé aqui em baixo a contornar isto tudo de forma automática. O que é que eu vou fazer? Primeiro vou criar o meu sketch. O sketch vai ficar por aqui, vou delimitá-lo e depois vou inserir novamente um perfil extrudido como fiz com os perfis Gola. Então eu vou criar aqui o meu sketch, a minha curva, vou agora dimensioná-la. Vai ficar tangente ali ao pé. Aqui vou fazer a mesma coisa, fica tangente. Crio a orientação, aqui também, orientação. Tangente pelo pé. E parte final. Já temos aqui a linha criada. Depois de criar a linha, vou inserir então o meu perfil. Pode ser, como disse há pouco, o perfil de madeira, ou podia ser em PVC, ou um de alumínio. Então o que é que ele me pergunta? Perguntou-me a altura, só voltar um pouquinho atrás, perguntou-me a altura e a curva vai ser o meu contorno, a guia do pé. Pronto, vou dizer que é este. E eu vou colocar aqui o componente. Eu tenho várias opções. Ele ficou virado para baixo. Não é? Mas estes pontos verdes dão-me o controle de eu poder subir ou descer ou até rodar aqui nesta seta vermelha o perfil. Neste caso eu vou colocá-lo para cima. Já está. Ele ainda não fez o processo. Neste caso eles estão sobrepostos, mas eu vou cortar à meia esquadria. Então tenho aqui esta opção para cortar à meia esquadria. Ok, ele já fez. Ele fez em toda a extensão do perfil. O corte à meia esquadria. E neste caso, se repararmos, ele está a colidir com o pé. Então o que é que eu vou fazer? Vou alterar o ponto de inserção. Venho aqui ao meu componente e estão aqui os tais pontos verdes. E está por este e eu vou colocar por este aqui, que é para ficar para fora e não para dentro. E aí já não vai colidir com o pé. Ok? E temos essa possibilidade. Agora,
Vou criar aqui um remate, aqui para este lado direito. Vou criar aqui um remate com a ferramenta Constraint Block. Vou criar aqui um remate. Ele pergunta-me a espessura, coloco a espessura e o que é que eu vou fazer agora? Agora vou-lhe dar as várias direções. Vou dizer desta face para baixo. Troco aqui a minha direção. Vou voltar um pouquinho atrás. Então, a minha face inferior é a face inicial. Depois vou dar a face final, que é a superior. Virei. E é só colocar ali depois o posicionamento. Neste caso será a lateral direita. Coloco o nome da peça. Se tem grão, neste caso é a orientação do veio. Coloco sim. Defino que neste caso é um painel. E já está criada. Vou também colocar uma orla. Vou colocar também aqui uma orla, neste caso nos 4 lados. Seleciono a espessura da orla, o tipo de orla e a cor do acabamento, ou se é um RAL, se é uma melamina lean, por exemplo. Defino aqui o tipo de orla que é. Okay. E fica com uma representação gráfica, neste caso em azul. Aqui indica que tem uma orla, como todos os outros componentes aqui ao lado. Vou passar também aqui estas laterais que pertencem aos módulos para o respectivo subset, para ficar tudo organizado. Okay. Aí está, ficam todos organizados. Fica aqui. Já está, guardo também o fecheiro. Okay, está a guardar, já está. E agora vou inserir aqui neste caso, vou inserir aqui a placa, aqui nesta zona, a placa, e aqui depois vou inserir o meu lava-louças. Neste caso é a placa, uma placa da Teca. Placa não, aqui ó, vai ser o lava-louças. Aqui vou fazer o seguinte, vou também colocar a partir do bloco. Vou seguir o método de inserção dos módulos, vai ser também para neste caso, o lava-louça. Ele pergunta-me a espessura, a distância e depois de colocar também me faz a abertura do lava-louça na pedra. Já está. Temos a cozinha praticamente concluída. E entretanto vou colocar os materiais, tanto nas portas como nos módulos. Agora, para colocar os materiais. Então, eu seleciono esta opção aqui, escolha de materiais. Vou selecionar tudo o que eu tenho aqui na minha montagem e vou filtrar por materiais. Neste caso, vou filtrar por materiais, não por espessuras, mas por acabamentos, neste caso. Tudo que seja branco Orion, que é o que está a vermelho, eu vou passar para um RAL, neste caso. Então, vou aqui a Name to Church, vou fazer a minha pesquisa por nome do acabamento. Vou colocar 9001, faço a pesquisa e aqui está o RAL. Ok. Seleciono o RAL e vou aplicar o meu acabamento. Guardo um bocadinho. E o acabamento está a calcular. Ok, já está. Já temos aqui todas as frentes, tudo o que é visível com a cor alterada.
Já está tudo com a cor alterada. E agora vou fazer o seguinte. Depois de ter a cozinha já construída, já com os materiais, com toda a perfilaria que eu pretendia, vou fazer o seguinte, vou gerar as minhas listas de material. Primeiro vou gerar as listas de material, depois vou fazer a maquinação e no fim vou fazer o meu 2D. E vou fazer isto de forma automática. Vou correr aqui um script. Então vou correr o script. Ele vai começar a calcular as listas de material. Neste caso vai passar para Excel. Como podem ver, ele vai criar aqui uma pasta que diz listas e lá dentro vai colocar todas as listas. As listas de corte de placas, de perfis, as orlas, uma lista de vidros. Neste caso não tem vidros, mas se tivesse também iria lá colocar as listas. E então ele agora está a calcular automaticamente. Elas vão aparecendo. Ok, ele já calculou a lista de corte de placas, ferragem e perfis, lista de orlas e de vidros. Vou abrir aqui um exemplo. Então temos aqui na lista de corte de placas, temos aqui um módulo e aqui no módulo temos o nome da peça, o nome do set, daqueles subsets que estavam a verde, o número da peça e o nome da peça. Depois temos a quantidade, comprimento, largura, espessura, a orla, neste caso é no primeiro comprimento, no segundo comprimento, porque aqui é comprimento e comprimento, e aqui é largura e largura. Então temos a orla 1, a orla 3, a 2 e a 4. Então temos aqui todos o material da orla. Temos a espessura e o seu revestimento. E depois temos no material, temos neste caso que é um MDF MR e o seu acabamento. Neste caso é um RAL 9001. E poderíamos ter também aqui o código de barras, caso tivéssemos etiquetas para as máquinas CNC com leitor de código de barras. Depois temos aqui todas as ferragens. Temos aqui o nome da ferragem, a quantidade de ferragens, a referência e o fornecedor. Temos aqui então daquela cozinha toda a lista da quantidade de ferragens necessária. Os perfis gola também aqui estão, com o comprimento. Agora temos aqui a lista das orlas. Na lista das orlas, o que está aqui feito é, na quantidade, tenho 12 fitas, que no total tem 5,80 m, a altura é 20 mm, uma espessura de 1 mm, o material, neste caso é um PVC, e aqui o seu revestimento. Como podemos ver, temos aqui vários. Temos aqui, por exemplo, o L166, que é para os caixotes, a 1 mm e com 16 mm de altura. São 3,27 m e são 4 tiras. E agora vamos ter aqui a lista de vidros. Neste caso vai estar vazia, porque não temos nenhum vidro. Só para verem, então aqui teríamos a quantidade, o nome que a gente temos ao vidro, a referência, o material, o acabamento, o comprimento, largura e a espessura. Depois disto, o que é que eu vou fazer? Vou criar então os meus ficheiros de maquinação e os respectivos ISOs, que é a linguagem máquina. Vou também correr a partir de um script. Então faço run the script e o que é que ele vai fazer? Ele vai criar uma pasta onde diz maquinação, onde temos aqui maquinação, e dentro dessa pasta vai criar duas pastas. Uma com os ficheiros CAM, que é os ficheiros que o TopSolid vai gerar com a peça e com todas as furações, rasgos, com todas as operações, e outra pasta que diz onde vai colocar todos os ficheiros ISO, que é os ficheiros para as máquinas. Então, ele vai começar a calcular. Já está a calcular. Os tais ficheiros CAM que eu estava a falar há pouco é onde está a peça. Temos aqui a peça e todas as operações. Então, ele agora, neste caso, está a calcular. Vai calcular se tiver furos, se tiver, por exemplo, a fazer um corte de um pilar, um rasgo. E então, aqui estão a aparecer os ficheiros automaticamente. Estes são os ISOs, que é o ficheiro para a máquina.
e os 6cam. Aqui estão os ISOs. Depois eu não vou mostrá-los todos porque ainda são muitos programas, mas como podem ver, ele automaticamente cria todos os 6cam ISO. Agora vou passar para a criação do 2D. Vou selecionar então a montagem toda e depois vou utilizar aqui um template já pré-definido com as vistas que pretendo. Então vou selecionar aqui toda a montagem e selecionar o template. Ele neste momento está a calcular todas as vistas. E depois de ele fazer o cálculo de todas as vistas, vou cotar o desenho, ajustar também. Ele cria automaticamente desta forma, mas poderíamos ter que ajustar até mesmo a escala da vista, ajustar os cortes para não ficar para fora. Pronto, são pequenos ajustes que temos que fazer a posterior. Aqui vou só rodar a vista porque está ao contrário. Ajustar. E agora vou começar a cotar a minha cozinha. De uma forma também muito fácil e rápida. Basicamente, aqui com esta opção é só selecionar a aresta, a primeira aresta e a segunda aresta, e depois posso colocar ou na horizontal ou na vertical a dimensão. Ou também, como eu estou aqui neste caso a fazer, estou a fazer de forma acumulativa, que é desta aresta até aqui tem 900, e depois é só selecionar a segunda aresta, ele diz 900 mais 20, e assim sucessivamente. De uma forma muito rápida, posso cotar aqui os meus móveis. Aqui vou colocar uma dimensão geral, a largura geral, depois vou dimensionar aqui os módulos individualmente. Okay. Vou colocar aqui também a largura neste aqui, e agora vou também colocar a sua profundidade. Como eu estava a falar há pouco, por vezes temos a necessidade de alterar aqui estes cortes para não ficar para fora, como estava a acontecer, estava a ficar em cima aqui da cota. O que é que eu vou fazer? Eu vou alterar as extremidades para não me ficar aqui a ocupar o meu desenho, não é? Aqui, o móvel. Então vou só encurtar isto um bocadinho. Isto também. Aqui no seno vou fazer o mesmo. Aqui para dentro. Ok. Aqui um bocadinho. Também dimensionar aqui a profundidade. Módulo. Aqui do canto para verem a dimensão útil. Posso também, como fiz aqui, se for pertinente, tirar aqui a precisão e ele arredonda. Coloco aqui também a profundidade. Depois de cotar, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui também aqui estas cotas. E agora aqui vou criar um detalhe aqui da gola, pode ser necessário. Vou criar então aqui um detalhe aqui do perfil J. Vou também dimensionar o perfil e aqui também colocar aqui um detalhe aqui neste fundo que tem aqui um pequeno rasgo para poder ser mais fácil de abrir a porta. Vou voltar também aqui a dimensão da vista. Coloco aqui então a dimensão do perfil. Aqui faço o mesmo. Posso também alterar aqui o nome do detalhe.
é o que eu vou fazer. Vou passar aqui para uma posição inferior. Vou aqui dimensionar também a prateleira. Vou colocar aqui mais algumas cotas nesta vista e temos praticamente aqui o nosso 2D a nível de dimensionamento concluído. Só também colocar aqui estas profundidades. Ok, e então, a nível de dimensionamento está concluído. Vou passar aqui à parte só daqui das perspectivas, poder colocar a vista maior, retirar também as portas de uma forma muito simples e aqui estas paredes. Então, vamos abrir aqui o nosso 2D e nas configurações, volta só um pouquinho atrás. Então, vou alterar aqui a escala. Abrir novamente. Ok, vou alterar aqui a minha escala para ficar maior. Aqui vou criar vou criar aqui vários filtros. O primeiro filtro é vou mostrar tudo menos as paredes. Então vou criar um filtro a partir de uma layer. Então o que é que eu vou fazer? Tudo menos a layer que eu vou selecionar. O que é que ele vai fazer? Vai deixar toda a cozinha e vai retirar as paredes. Isto é o primeiro filtro. E agora vou fazer outra coisa, que é retirar então as portas e as ferragens, para não ficarem visíveis, como por exemplo as dobradiças. Aqui vou fazer o mesmo, colocar maior, retirar então as paredes. Um bocadinho maior. Só ajustar aqui a vista. Aqui esta também vou colocar um bocadinho maior. Aqui vou fazer uma coisa, que é vou ajustar no meu 3D o posicionamento da vista e passá-lo para o 2D. Pronto, o posicionamento até é este. O que é que eu vou fazer? Vou modificar e aqui na zona da vista vou picar aqui e depois aqui no meu 3D. Ok? E ele automaticamente atualiza logo aqui a vista. E vou colocar um bocadinho maior. Já está, já temos aqui a vista posicionada. E agora vou fazer o quê? Vou então retirar as portas. Em primeiro lugar, vou criar aqui também um filtro. Sem ferragens. Vou fazer por critério. Então vou dizer que vou selecionar o filtro de ferragens. E agora vou colocar sem portas. Tem aqui também um filtro, já pré-feito. E o que é que ele fez? Pronto. Retirou todas as portas e todas as ferragens, para não se ficarem a ver, por exemplo, as dobradiças. Ajusto só aqui a escala, para não ficar para fora da folha. Esta aqui também. E o nosso 2D está praticamente concluído. Ajustado. Agora vou fazer o seguinte, que é a impressão das duas folhas. Vou criar aqui dois PDFs. Seleciono a folha. Ele já criou uma. E agora vou selecionar a segunda folha, que é esta aqui. Só fazer OK. Ele está a calcular. Ok, ele já calculou. Já está. Agora vou só unir as duas folhas. E ficamos com o nosso PDF. Já temos aqui então o nosso PDF criado. As duas vistas, com todas as cotas. Podia também ter colocado algumas notas, não foi o caso, mas poderia também colocar aqui algumas notas. Tipo o material, a espessura das peças. Então temos aqui então as vistas 3D, sem as portas e outra com portas. E temos assim concluído a nossa cozinha. Agora, queria saber se tem algumas perguntas, algumas dúvidas sobre a calculação de módulos ou sobre o 2D também. Até mesmo a criação das listas, que realmente é um processo que a gente acaba por não ver, por ser muito automatizado.
Pronto, então se não houver nenhuma questão, fica concluída então aqui a demonstração como criar uma cozinha à medida e tendo todas as listas de materiais e os fecheiros CNC. Ah, e muito obrigado a todos pela presença e até à próxima. Muito bom dia.